dia, senhores! Nessa nossa aula, vamos continuar falando sobre mol. Pô, cara! De novo, cara! Pô, cara! Não aguento, cara! Mas calma, vou falar de uma maneira que vocês consigam entender melhor. Glória a Deus, glória a Deus. Essa aula vamos falar sobre o número de Avogadro, ou então, mais conhecido como constante de Avogadro. Mas quem foi Avogadro? Quem é esse tal de Avogadro? Por que ele colocou um número tão grande desse jeito? Então vamos para um pouco de história. Avogadro formulou a hipótese de que o mesmo volume de uma massa gasosa teria a mesma quantidade de moléculas desse gás. Então, essa lei de Avogadro, ela foi conhecida da seguinte forma, de que volumes iguais de gases diferentes e a mesma temperatura e pressão possuem o mesmo número de moléculas, certo? Então, essa foi a lei de Avogadro. Só que ele não sabia qual essa quantidade. Ele sabia que havia essa constância, mas não sabia quantificar, o quanto de moléculas seria esse total. Então, só no início do século XX, que o físico-químico Jean-Baptiste Perrin, ele aproximou, chegou perto dessa constante, que ficou entre 6,5 a 7,2 vezes 10 a 23. Inclusive, por isso ele ganhou o Nobel de Física. O Nobel de Física por descobrir essa constante. E aí só lá para 1997 que descobriram que esse valor é o que conhecemos hoje, que é de 6,02 vezes 10 a 23. Moléculas, 23 átomos, 23 íons. Então é uma constante. O que significa esse 6 vezes 10 a 23? Tá, vamos explicar com calma. Esse 6,10 a 23 é a quantidade de 1 mol. Ou seja, 1 mol de uma determinada substância, por exemplo, o alumínio, ele possui massa atômica igual a 27 unidades de massa atômica, 27 U. Em mol seria 27 gramas por mol. Se formos falar de quantidade de átomos, seria 6 vezes 10 a, ou 6,02 vezes 10 a 23 átomos de alumínio. Ou seja, eu precisaria dessa quantidade para justamente chegar a 27 gramas por mol. Ou seja, a grosso modo, 1 mol de qualquer coisa equivale a 6,02 vezes 10 a 23. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Por exemplo, um mol de celulares vai ter 6,02 vezes 10 a 23 mols celulares. Um mol de abacaxi vai ter 6,02 vezes 10 a 23 abacaxis. Lógico, isso é só para a gente conseguir visualizar que o mol sempre vai ser essa constante, sempre vai ter essa quantidade. Um outro exemplo que podemos ter relacionando mol e relacionando essa quantidade, esse número de Avogadro, é uma sala de aula. Nada mais conveniente que falar de sala de aula. Então, uma sala de aula, vamos imaginar que essa sala ela tem uma capacidade para 30 alunos. Vamos imaginar que temos 30 alunos lá no prézinho, 30 alunos lá do pré. Em outra sala, temos 30 alunos lá do ensino médio, do terceiro ano. Se você for comparar a massa total dos alunos lá do pré, vai dar bem menos, muito menos do que a massa total dos alunos lá do terceiro ano. Só que a quantidade é a mesma. Sempre serão 30 alunos no prézinho e serão 30 alunos lá no ensino médio. Então, quantidade não muda. Agora, o peso, a massa, vai mudar de acordo com os alunos. Beleza? Ah, professor, e agora? Como que a gente calcula esse tal de número de Avogadro? Para que serve isso? Senhores, vamos entender através desse exemplo aqui. Olha só. Percebem aí que a gente vai ter que usar a nossa bendita regra de 3? Pois é, então se você ainda não aprendeu a regra de 3, corra lá que ainda dá tempo de aprender. Outra coisa que vamos precisar também aprender é sobre notação científica, porque detalhe, você está trabalhando com a potência 10 elevado a 23. Então esse número ele é da parte lá de sextilhões. Então a gente precisa aprender a notação científica para ficar mais fácil os nossos cálculos. Pelo amor de Deus, cara. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. Mas isso não vai ficar assim não, cara.
Chega, já tô cansado. Senhores, então na próxima aula vamos resolver esses e mais exercícios a respeito da constante de Avogadro. Então espere nossos vídeos aí. Change my state of mind. Love's so hard to find. Avogadro, ele foi um advogado. Cadê? Avogadro, ele foi